Boa noite, boa tarde, bom dia para você, torcedor São Bentista. Está começando o 8º episódio do podcast Papo São Bentista. Dessa vez repercutindo mais uma partida trágica do Sport Clube São Bento em Santos, derrota para a Portuguesa Santista 3-1. Sempre comigo aqui, né? E aí, cara? Como que você tá? Já deu para esfriar a cabeça desse resultado aí? Olá, Maico. Olá, torcedor São Bentista que nos acompanha. Mais uma vez a gente começa essa gravação, né, com uma notícia ruim, um jogo muito abaixo do que a gente esperava. Uma verdadeira tragédia, né, como você falou, a verdadeira tragédia de Santos. Difícil esfriar a cabeça depois desse desastre, até que vem o próximo jogo, né? Tá ficando repetitivo esse nosso início, né? Porque infelizmente os resultados se repetem, né? Na verdade, a gente jogou praga aqui no último episódio, eu acho, porque a gente falava, né? O São Bento não fez um jogo até ok lá em Taubaté, né? Mas nunca se sabe quando virá um outro jogo como foi aquele contra o Red Bull Brasil, né? E, infelizmente, acho que aconteceu agora, mais uma vez, o São Bento fez uma partida, não é nem muito abaixo do esperado, né? Uma partida irreconhecível, né? Já começando a falar sobre o jogo, muito calor lá na cidade de Santos, cidade praiana, né? Até comum o calor, jogo às 10 da manhã. Time do São Bento com poucas mudanças, né? A primeira oportunidade do Uberaba foi uma coisa que a gente repercutiu aqui no último episódio do podcast, sobre a possibilidade do Léo Condé usar o Uberaba. Na ocasião, a gente inclusive acreditou que não seria utilizado, o Condé não dava nenhuma pinta de que utilizaria o Uberaba. E surpreendeu a todos, escalando ele logo de titular. Acho que a primeira partida que o Uberaba é utilizado no profissional, logo como titular da equipe, né? E também a entrada do Rafinha, o Matheus Guarujá começando no banco dessa vez. Cara, numa conversa nossa, num grupo de WhatsApp um tempinho atrás, né? Eu me lembro da gente ter conversado sobre os tipos de retranca, né? Porque, assim, quando um treinador se propõe a jogar de forma reativa, nem sempre ele está visando ter um resultado de empate ou, assim, né, visando o mínimo possível. Às vezes ele está visando totalmente a vitória na partida, os 3 pontos, né? E cria um sistema reativo porque sabe que não tem qualidade técnica para envolver totalmente o adversário, para trocar passes, chegar em condições de gol, né? Mas acredita na possibilidade, né? Então, assim, o Léo Condé entra numa ideia de jogo reativo. E nos tipos de retranca que a gente conversava, a gente falava, ó, tem aquela retranca onde você marca forte atrás, as 2 linhas atrás, como todo mundo. Só que você sai em velocidade no contra-ataque, buscando o gol, e seu contra-ataque está armadinho. Você tem os jogadores de beirada, jogadores de velocidade, eles estão ali para puxar o contra-ataque, os meias e os volantes estão orientados a receber a bola e já soltar para os jogadores de beirada quando ganhar a bola. Muitas vezes até dobram a marcação quando o time adversário pega a segunda bola, justamente para ganhar a bola ali no meio do campo, fazer a transição rápida e sair em condições de gol. E esse é o jogo reativo que visando os 3 pontos, visando a vitória, né? Agora a gente sabe que também existe aquela retranca mais retranca mesmo, aquelas linhas, às vezes até linhas de 5 jogadores, né? Existe aí no futebol. Tem retrancas onde o centroavante volta para marcar também na primeira linha. E muitas vezes é quando um time é muito inferior ao outro e até abdica mesmo do ataque, tentando pelo menos garantir um empate 0-0. No caso do São Bento, eu achei que o São Bento não fez nenhum nem outro, né? Eu acho que até a ideia do Léo Condé era esse jogo de contra-ataque, mas acabou não funcionando, né? Então o time não tinha lá aquela defesa tão sólida, as linhas eram de 4 jogadores, a Portuguesa conseguia infiltrar, só que também, ao mesmo tempo, que não conseguia sair em contra-ataque, não é porque estava marcando muito, né, ou porque as linhas estavam muito baixas, e sim porque os jogadores estavam errando tudo, errando passe, posicionando mal, e o São Bento não conseguia sair, então virou aquela pressão da Portuguesa Santista, que, assim como no jogo do Taubaté, teve N possibilidades aí de marcar o gol. O São Bento, mais uma vez, não estava levando gol ali no detalhe, né? O time da Portuguesa chegava e aí o Macanhã, mais uma vez,
aparecendo bem aí no primeiro tempo, né? E por um acaso a Portuguesa não marcava o gol. Tá sendo uma marca desse time do São Bento, né? Muitas vezes por um acaso que o São Bento não sofre o gol. E fomos para o intervalo com o placar de 0-0, mas ali todo mundo, eu vi torcedores do São Bento comentando sobre o jogo, e tava todo mundo pensando, pô, o time tá empatando, tá 0-0 o jogo, mas a gente percebia que não tava legal, não tava com cara de que o São Bento ia conseguir um resultado positivo, sequer o empate. Parecia questão de tempo para a Portuguesa Santista marcar o gol, né, cara? Exatamente, o primeiro tempo bem abaixo. No primeiro tempo, acho que deve ter sido um dos piores tempos que eu já assisti do São Bento. Foi a Portuguesa não saiu na frente porque não é um time qualificado. A Portuguesa é um time limitado, um time da Série 2, que se tivesse um pouco mais de competência, sairia tranquilo na frente no placar. O Macanha se destacou, o Macanha foi muito bem. A zaga, mais uma vez, sem passar confiança nenhuma. E aquilo que você falou, né? Até resumo, tem a retranca e o reativo. O jogo é reativo, você defende, mas você tem alguma opção de saída, né? Na retranca, não. Você se defende por defender. E eu acho que o pressuposto básico de qualquer um dos dois, tanto do jogo reativo como da retranca, tem que ter uma defesa sólida. E no momento, até agora, o São Bento não apresentou uma defesa sólida. Isso desde o começo do campeonato. É um time que sofre gols. Acho que o único jogo que a gente não sofreu gol foi contra a Portuguesa, aqui no SIC. De resto, nós sofremos gols em todos os jogos. Então, a defesa do São Bento, para mim, é o grande ponto fraco desse time. E o que me preocupa é que após o jogo, o Condé, falando sobre reforços, né? Ele disse que não pretende contratar ninguém para a zaga. O São Bento, ele disse que está atrás de 3 ou 4 nomes, mas ele falou que já está satisfeito com os nomes que tem para a parte defensiva do time e pretende contratar jogadores mais do setor ofensivo. Isso é um pouco assustador, porque se a gente parar para analisar, a gente não tem lateral esquerdo no elenco. Alan Vieira, acho que é um dos jogadores que a gente mais critica. No último jogo, o Picuíra, substituto do Alan Vieira, não fez uma partida ruim, fez uma partida ok, deu pro gasto, mas contra a Portuguesa Santista foi muito mal. O lateral direito, o Ferro, da Portuguesa Santista, deu muito trabalho para ele, tomou um cartão amarelo logo no início. Como você falou, o São Bento pouco ameaçou no primeiro tempo, o Uberaba não participou do jogo, o São Bento jogou praticamente com 10, porque a bola não chegava no Uberaba, ele não voltava. E o Macanhã, mais uma vez, fazendo milagres, né? Então, acho que esse primeiro tempo, na verdade, foi para se apagar dos registros. Verdade, cara. Assim, eu acho que esse primeiro tempo, já mesmo com o placar em 0-0, que era um placar positivo para o São Bento, a gente olhava e já via que não era prazeroso para o torcedor do São Bento acompanhar aquele jogo. A gente vendo a Portuguesa chegar, como eu falei, o sistema defensivo não estava conseguindo conter o time dele. O time dele estava chegando tranquilamente e às vezes por detalhe não estava sofrendo gol. O Macanhã tem crescido muito nesses jogos onde ele tem sido muito exigido também, porque como você falou, a defesa não funciona. Eu não sei nem se são jogadores de defesa ou se é o esquema mesmo, né? Não sei se as linhas estão compactadas corretamente, até a motivação dos jogadores, né? Que esse trabalho reativo, essa marcação, ela precisa ser, tem que ter uma motivação, né? Os jogadores precisam estar empenhados, né? Não tem como jogar desconcentrado desse jeito, porque em um erro você acaba dando espaço e acaba sofrendo gol, né? E todo esse esquema ele é voltado na ideia de não sofrer o gol, né? E depois tentar achar um contra-ataque e fazer o gol. Então acho que o Condé tentou fazer essa retranca reativa pensando no contra-ataque, mas não funcionou. Não funcionou porque a gente continua desentrosado, continua com o time fora de forma e continua com um time que não consegue agredir, não tem uma resposta rápida na hora que ganha a bola já perde em seguida. E ainda por cima, né, se ainda fosse, estamos sem contra-ataque não está funcionando, mas está dando certo a defesa, a gente está marcando bem, estamos anulando a Portuguesa Santista e por isso 0-0. A gente sabe que não foi isso. A Portuguesa chegava e, assim, muitas vezes por um mero acaso não conseguia marcar o gol.
e até essa sorte não vai continuar, né? Não vai ser para sempre. Às vezes o adversário vai ter uma chance e vai conseguir fazer o gol, né? Então é preocupante realmente a declaração do Condé de não buscar jogadores de defesa também, porque alguma coisa precisa ser vista, né? Não, acho que não é isso que ele quer para o time dele e claramente não está funcionando. Mas o placar do primeiro tempo foi positivo, né? O 0-0 agradava até então. No segundo tempo, as coisas ainda melhoraram um pouco para o São Bento. O Eric Luiz entrou no lugar do Uberaba, que não vinha bem, e ele conseguiu, o São Bento conseguiu marcar o primeiro gol, até surpreendendo a todos, porque praticamente não tinha tido jogadas de gol no primeiro tempo. E mais uma vez, né, uma enfiada de bola do Wellington Bruno de novo, e o Eric Luiz sai na cara do gol e bate cruzado, faz o gol. Engraçado, eu tava reparando aqui, em todos os gols que o São Bento marcou no campeonato, eu acredito que somente o gol do Jamie contra o Red Bull Brasil, que foi um gol de cabeça, num cruzamento do Diego Tavares. O restante foram todos gols de bola enfiada, ou o Thiago Primão, ou o Wellington Bruno, encontram uma bola, colocam um jogador de ataque, né, geralmente o Jamie, agora o Eric Luiz nesse caso, sai cara a cara e consegue fazer o gol. É interessante que a gente tenha meias que consigam ter esse tipo de visão, né? Acredito até que deve ter algum dedo do Condé nisso, né? A gente sabe que os treinadores costumam ter as suas jogadas preferidas de gol, né? O Paulo Roberto gostava muito de que o jogador de beirada cruzasse a bola no chão antes de ir para a linha de fundo, né? Cruzasse, fizesse aquela bola do facão, né? Que ela vai pelo chão cruzando a área. E isso acontecia muito com os times dele, não importa os jogadores. No caso do Condé, parece que ele gosta do meia colocando, enfiando essa bola entre as linhas de zaga do adversário e colocando o jogador em profundidade. Isso aconteceu muitas vezes, né? Acho que não seria comum que tanto o Primão quanto o Wellington estivessem tentando esses lances e que os jogadores de ataque do São Bento já estivessem tão ligados em partir em velocidade, né? Parece que o meia domina, o jogador já vai, né, para cima. Isso é um ponto positivo, porque é uma jogada que tem dado certo. O São Bento fez o gol contra o Sertãozinho assim, fez vários gols, né? O gol do Jamie. E agora, de novo, o gol do Eric Luiz em Santos. Ele saindo de frente, fazendo gol. E ali, apesar dos pesares, a gente pensava, nossa, né, será que a gente vai conseguir um resultado apesar do futebol ruim, né? Porque já eram 16 minutos do segundo tempo, o São Bento estava com a vantagem no placar. E aí aconteceu de novo, o que vem sempre acontecendo. Dessa vez até conseguimos segurar um pouco mais, né? Acho que foram 5 ou 6 minutos depois. A Portuguesa chega ao empate, o Sérgio Guedes subiu as linhas, a Portuguesa foi com mais ímpeto ainda para cima do São Bento. Novamente não chegou sequer a sentir o gol que sofreu, porque ali em alguns minutos já ali na pressão, aquela pressão que o time exerce em seguida que toma o gol, né? Eles conseguiram um empate, o gol do Caio, um chute, a bola bateu no travessão, voltou, ele marcou o gol. E a partir daí a Portuguesa ficou ainda mais solta no jogo, né? Ainda mais confiante. Porque provavelmente os jogadores já estavam pilhados, né? Por estarem. Eles mesmos conseguem perceber, né? Que estavam jogando muito melhor, o São Bento não estava jogando nada, e o São Bento achou um lance, uma bola, fez o gol. E aí eles falaram, pô, vamos perder em casa? Não, aí achou o gol de empate, viu que dava tempo de virar e ficaram ainda mais empolgados. A torcida da Briosa também empolgou bastante. Você tinha dito aqui no último podcast que o estádio é pequeno, acanhado, que ali 1.000 torcedores já fazem uma bagunça total, foi o que aconteceu. E aí tem o lance do Macanhã, gostaria que você comentasse também, cara. O Macanhã que vinha muito bem no jogo, defendendo bastante, parecendo muito seguro, ali já numa regularidade de várias partidas jogando bem, acaba cobrando mal o tiro de meta e acaba originando aí o segundo gol da Portuguesa Santista, o gol da virada. Cara, o Macanhão ia fazendo uma partida impecável, né? Uma partida perfeita, e a gente até elogiava ele no intervalo, né? Mas vem aquela história que goleiro e juiz a gente só elogia quando acaba o jogo. O Macanhã num total lance de relapso, parece. Não deu para entender o que ele queria. Ele vai cobrar vai recolocar a bola em jogo, né? E ele joga simplesmente na intermediária defensiva do São Bento, no pé do meio atacante da Portuguesa, inexplicavelmente. O time todo montado para o ataque, né? O time todo já disposto no campo, pensando na jogada ofensiva. E o Macanhã põe a bola exatamente no pé do atacante, do meio atacante da Portuguesa.
Aliás, eu acho que eu até confundi, né? Esse gol foi o primeiro gol, não foi? O gol de empate. O segundo gol é o gol Isso, do Galego, não é? É, o Galego que isso. faz o segundo gol. Aí já é uma jogada de ataque mesmo, em que a Portuguesa ganha a bola, sai meio que quase que no contra-ataque, né? E o Galego finaliza fazendo gol. Mas esse foi o primeiro gol, gol de empate, o gol que o Macanhã falha. Pode continuar. E eu acho que eu critiquei bastante o Macanhã ao longo do campeonato, mas eu até acho que esse lance, apesar dele ter falhado de uma forma grotesca, não foi um absurdo a falha dele, porque eu atribuo uma parte da falha à zaga. Porque no momento que a portuguesa consegue recuperar a bola e vai para o ataque, o atacante chuta na trave e volta a bola. Nesse momento, o defensor e o atacante já estavam em condição de igualdade. Mas aí entra aquela questão que a gente já falava há algum tempo, da zaga lenta e pesada que nós temos. O atacante teve facilidade para driblar o zagueiro e bater no canto esquerdo do Macanhães, no outro canto, né? Ele estava no canto esquerdo da área, bateu no canto esquerdo do gol do Macanhã, batendo facilmente o zagueiro. Acredito que se nós tivéssemos o Douglas Assis em sua forma ideal ou o Vitor Salinas, que aparenta ser um jogador mais rápido, um dos dois poderia ter tentado evitar a jogada, tentado evitar a finalização. Mas com a nossa zaga pesada, acabou que os zagueiros foram facilmente dominados pelo atacante, que fez o gol do empate. E a partir daí parece que somente desistiu do jogo. Parece que somente estava contando com aquela vitória de 1-0, tentar segurar o resultado, e simplesmente o time para de jogar, o time não cria mais jogada ofensiva, a Portuguesa domina, como você falou, a torcida começa a empurrar a equipe, e o São Bento dorme. Ali acaba o jogo. Ali a gente percebe que é questão de tempo a Portuguesa virar, a Portuguesa ainda vira, faz o segundo com o Galego, faz o terceiro e administra o resultado, com a torcida deles cantando olé. Realmente uma manhã de domingo para ser esquecida por todos que foram até Santos, pelos que assistiram através da TV da Federação Paulista, pelos que ouviram da rádio. De fato, é um jogo para apagar da memória. Engraçado que você falou que parecia que o São Bento desistiu do jogo, né? E foi justamente isso que eu anotei aqui na minha pauta, né? A sensação é de desistência. É triste que talvez o Léo Condé ainda não tenha um plano B para os seus jogos, né? Parece que toda a ideia do jogo é fixada, né? Vamos tentar não tomar o gol, vamos marcar e, sei lá, por enquanto a gente tem contado com a sorte, né? E vamos ver se a gente encaixa o contra-ataque e vence o jogo por 1-0. E aí parece que o São Bento às vezes até consegue chegar até esse ponto. E aí no momento que toma um empate, nem nesse caso aí a virada, já começa a desandar, porque os jogadores percebem que saiu as coisas do planejado. E aí parece que não tem mais jogo, né? Não tem o plano B, não tem o plano, vamos subir as linhas agora e buscar o empate, porque 2-2 aqui não é ruim, entendeu? Parece que não tem isso. E justamente a sensação, principalmente depois do segundo gol da Portuguesa Santista, é de que o São Bento tinha desistido, não tentou praticamente mais nada. Inclusive, o terceiro gol da Portuguesa Santista é uma coisa horrível. Parece que o São Bento estava totalmente entregue, os jogadores estavam com preguiça de correr atrás da bola, e os jogadores da Portuguesa Santista começam a trocar passes rápidos, e o jogador começa a carregar a bola, bate ali no canto, ali parecendo gol de pelada mesmo, de fim de churrasco, sabe? Quando um dos times já cansou, entendeu? Negócio, Exatamente. negócio feio demais. E assim, foi uma vergonha, mais uma vergonha. O São Bento tem passado muita vergonha nessa Série 2, com todo o respeito à Portuguesa Santista, mas para um time que vinha jogando na Vila nos últimos anos e conseguindo bons resultados, eu lembro de cabeça agora uma vitória por 2-0, né, contra o Santos do Vanderlei lá em 2007, 2006, não me lembro. Depois um empate em 2-2 com o Santos empatando no finalzinho com o Gabigol, né? O São Bento vencia na Vila por 2-1, vencendo o Santos por 3-1 em 2018 aí, naquele Paulistão que a gente venceu todos os grandes. E agora o São Bento volta a Santos para tomar o lé da Portuguesa Santista, não ver a cor da bola. E assim, não dá pra gente reclamar, não tinha como ser diferente. Justíssima vitória da Portuguesa. Eu vi até torcedor do São Bento dizendo que poderia ser mais, né? Talvez o placar nem demonstrou a realidade do que foi o jogo, poderia ter sido bem pior. Complicado, realmente desanima o torcedor.
Infelizmente, uma coisa que eu tenho notado muito, cara, os torcedores do São Bento têm falado de desistir do São Bento. A gente escuta nas rádios, vê os comentários nas páginas do Facebook, tem gente desistindo, tem gente que não aguenta mais. O torcedor vê o time em 90% das oportunidades passando vergonha e sofrendo. Tem sido fonte de estresse para o torcedor do São Bento. E que não vê muita esperança, né? Porque é o mesmo trabalho de gestão, as mesmas pessoas que estão no comando, e os resultados continuam os mesmos. Então, assim, é complicado torcer para simplesmente tudo isso se reverter magicamente, né? A gente entra até em outra discussão nisso daí, mas é complicado, né? O que a gente vem vivendo. Todos nós, acredito que estamos um pouco desanimados. A gente pede para o torcedor tentar não desanimar, né? Porque eu acho que só piora a situação. Mas é completamente compreensível o que vem acontecendo com a torcida de São Bento. E eu escutei muito disso, muito de desistir, de não quero mais. Então, difícil. Falando aí também da atuação do Condé, a gente tem as alterações, né? O Thiago Primão, que entra no lugar do Rafinha. O Eric Luiz entra no lugar do Uberaba. Abrindo já um parênteses para o Uberaba, que atuação péssima, né? Praticamente não entrou no jogo, né? Ele estava num outro nível, num outro ritmo. É até complicado, né? Imaginar como que o Condé teve essa ideia, apesar de que a gente tem torcedor que até pedia isso, mas o Condé, como técnico que está vendo o Uberaba jogar, está vendo esse nível que o Uberaba tem, né? Você vê que o Eric Luiz, que é jogador de beirada, ele entra no jogo para fazer a função que o Uberaba não estava fazendo, e ele consegue fazer uma jogada de centroavante ali, né? Sair em profundidade entre as linhas e bater cruzado no canto. Assim, para mim o Uberaba foi engolido nesse jogo, né? Foi um jogador a menos, literalmente, não é força de expressão de torcedor, não, foi realmente um homem a menos do São Bento em campo. E aí tem a insistência da entrada do Guarujá no lugar do Evandro, aí, sei lá, uma tentativa frustrada do Condé de tentar soltar mais o time depois que já estava perdendo. O que você achou das alterações aí, cara? Condé foi bem nesse jogo? Acho que não tem como dizer isso, né? O Condé, mais uma vez, ele mostra tá meio perdido, né? Meio não, totalmente. Parece que ele não encontrou o sistema de jogo dele, ele não sabe quem é o time titular dele. É desesperador de ver a equipe. Ele não sabe quem é o meio armador titular dele. Porque cada jogo ele entra com um jogo é o Primão, outro jogo é o Wellington Bruno. Eu entendo que talvez ele queira dar ritmo para os dois, mas ele tem que ter um cara que seja o camisa 10 da equipe. Um cara que esteja ali todo o jogo como titular, a não sei que seja suspenso ou lesionado. E ele tem que saber, aquele cara ali é o 10, até para você criar um entrosamento na equipe. E cada jogo você joga com um, o time não vai entrosar nunca. E a gente vê que tá sofrendo pela falta de entrosamento. O Wellington Bruno mais uma vez foi mal, deu assistência, mas sumiu no jogo, fora essa assistência desaparecido. Pouco se viu, pouco viu ele tocando na bola. Inclusive uma imagem que me marcou, acho que eu até comentei com você, foi no finalzinho dos acréscimos do primeiro tempo, a Portuguesa Santista atacando e ele no círculo central de campo com a mão na cintura. Aquilo ali acho que deu a tônica para mim do comprometimento dele com a equipe. Mas sobre as substituições, mais do mesmo, né? Acredito que ele acertou ao colocar o Eric Luiz. Eric Luiz, que merece uma menção honrosa nessa equipe muito ruim, né? Vem fazendo boas partidas, acabou saindo por lesão, mas antes estava bem, voltou agora também muito bem, jogando com vontade, velocidade. O Guarujá, sempre tentando insistir com ele, mas eu acho que ficou meio demonstrado que a gente não pode ainda contar com a base no profissional. O Guarujá não entrou bem, o Uberaba, no primeiro jogo dele, não entrou bem, o Guarujá já tinha mais oportunidades. O Pimentel foi o que melhor atuou, né? E a questão da substituição do Primão no lugar do Rafinha, também não. Aí ele atuou com os dois meio campos, que também não tem dado resultado quando ele entra quando ele coloca o Primão e o Wellington Bruno junto. E parece que ali no. É estranho de falar, porque depois do segundo gol, parece que nada surtiu efeito. O time parou de jogar bola, ele tirou o Rafinha que não estava jogando, colocou o Primão que também não jogou,
Então, eu não digo que ele errou, mas foi 6 por meia dúzia, acho que todas as alterações, com exceção do Beraba pelo Eric Luiz. Acho que, assim, ninguém foi bem, assim, de novo, né? A impressão que dá é que o Léo Condé tá completamente perdido realmente e que ele tá percebendo que as coisas fugiram do planejado, que ele talvez não contasse que esse time fosse tão ruim ou que não iria encaixar como não encaixou, né? Ele fala até na coletiva dele, né, que já era para estar melhor as coisas, né? Então, assim, talvez seja aquela situação onde ele mesmo tenha dado todas as desculpas que ele deu, né? Todas as justificativas que ele deu, e chegasse agora nesse momento que ele não tem mais nenhuma e ele nem ele consegue entender o que está acontecendo, né? E o que vai ser feito? Ele não parece confiante, não parece convicto. Como você falou, ele está perdido, né? Ele não parece convicto. O que ele vai fazer? O que vai acontecer? Não sabe. Até a gente entra em outra polêmica que se criou agora, e eu acho que tem que ser criada mesmo, com a situação mais essa derrota do Condé, o São Bento tem um aproveitamento terrível. São 7 partidas, só uma vitória. São Bento entra na zona de rebaixamento. É isso mesmo, torcedor. São Bento está na zona de rebaixamento para a Série A3. Lembra da A3? Então, São Bento, neste momento, estaria caindo para a Série A3 novamente. E já se começa a se contestar o trabalho do Léo Condé, que já está praticamente na metade e não rolou. E aí fica naquela, né? O São Bento agora tem uma semana, né? A gente vai falar do jogo contra o São Caetano, mas mais de uma semana, né? Joga só na segunda-feira. E fica naquela. O São Bento vai ter esse jogo com o São Caetano dentro de casa, mais uma semana cheia para trabalhar. Se o resultado novamente não vir, né? Falando também das possibilidades de não vir com uma boa atuação ou não vir com mais um jogo péssimo como esse. Léo Condé tem que deixar o cargo do São Bento, Euros? Cara, eu falei, né? Não sei se você lembra, mas da oportunidade que a gente teve de estar junto no Rádio Ball da Rádio Super, eu falei que eu achava que o Condé teria que sair. Mas eu vi que eu estava errado. De fato, o Condé não vem fazendo um bom trabalho, bem aquém do que a gente esperava. Só que eu estava analisando esses dias e o problema não é o Condé. Não adianta demitir o Condé. Demitir o Condé, você vai pagar multa rescisória, vai trazer um outro treinador, você está no meio do campeonato, você vai ter que pagar mais para esse treinador. A qualidade dos treinadores no momento que são disponíveis não é tão grande. Para não dar certo. A gente teve Condé, a gente teve Doriva, a gente teve Milton Mendes, a gente teve Marquinhos Santos, e nenhum deu certo. A gente teve vários técnicos nesses últimos 2 anos, a gente teve vários treinadores, vários técnicos, a gente teve vários jogadores, e o resultado foi sempre o mesmo, né? E o que tem em comum de todas essas campanhas vexatórias que a gente vem tendo é a diretoria. Então, eu acho que de nada adianta demitir o Condé, por mais que não venha fazendo um bom trabalho, eu acho que o responsável pela montagem do elenco tem que assumir sua responsabilidade, porque montou um elenco péssimo. Falou-se, o presidente falou, se não me engano foi hoje, na Rádio Câmara, que o time do São Bento está entre os 2 ou 3 menores folhas salariais da Série 2. O que é muito, muito difícil de entender, porque tem nomes que não são nomes baratos, né? A gente sabe que o Wellington Bruno não é um jogador que ganha pouco. Eric Luiz é um jogador que estava na 1 e na B. Thiago Primão estava na Série C. Então você pega, são jogadores que não vêm para ganhar. O Jamie, acho que se eu não me engano, é a primeira ou segunda 2 dele na carreira. Já é um jogador com uma idade mais elevada. Diego Tavares estava na Série A do Brasileiro no Fortaleza. São jogadores que não são jogadores baratos. Então não dá para conceber que esse time seja uma das menores folhas salariais da Série 2. Então eu acho que o responsável pela montagem deste e dos últimos elencos tem que assumir. Quem que é o responsável? É o diretor de futebol? É o presidente? É o vice-presidente? E assumir a responsabilidade pelo que tem feito. Porque o problema não é técnico. Não adianta a gente pedir a cabeça do Condé, demitirem o Condé, vai vir um outro técnico e vai ser mais do mesmo. Então, eu acho que não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira e achar que a mudança de técnico vai surtir algum efeito, né?
Eu acho que agora chegou a hora de a gente ir atrás dos verdadeiros responsáveis por tudo isso, antes que a gente caminhe para mais 2 rebaixamentos. Sobre o que você falou do relação da folha salarial, eu nem sabia dessa declaração do Márcio. Primeiramente, não dá para a gente acreditar nessa declaração. Não dá para a gente acreditar que seja uma das 3 folhas mais baixas. Como você falou, não vou repetir, né? O time inteiro, a gente já fez esse levantamento. 11 jogadores, todos eles estiveram ou na Série B ou no Paulista 1 no ano passado. A gente conhece o mercado. O Wellington Bruno chegou no ano passado para jogar o Paulista 1 e o Brasileiro Série B no Botafogo como um dos jogadores mais caros. Inclusive ficou lá, depois que estava abandonado no departamento médico, ficou lá afastado até mesmo porque não tinha condições, né? Ninguém queria pagar o salário que o Wellington Bruno ganhava para emprestar ele. Então, você vê que é um jogador caro. A gente conhece os jogadores dos adversários. Outro dia conversávamos e analisávamos os jogadores do Monte Azul, o currículo deles, né? Jogadores jovens, às vezes 19, 20, 21 anos, jogadores alguns de idade, mas que tem uma carreira toda no futebol do norte, né, da Amazônia, jogadores que estiveram na segunda, terceira divisão do Campeonato Paranaense. E assim, né, e isso se repete em vários outros adversários do São Bento. O próprio time da Portuguesa Santista, você vê claramente que é um time muito barato. Então, acho que tá caindo naquela mesma situaçãozinha de dizer que não tem dinheiro, que a folha é baixa, querendo justificar o fracasso, né? E também, outra coisa, se for a folha uma das folhas mais baixas, como o presidente disse, né? Se a gente acreditar nele, então tem alguma coisa errada, porque esse time tem o maior orçamento do campeonato. Claramente, né? Esse time recebeu as cotas maiores porque está vindo da Série A1, recebeu as cotas maiores porque tem divisão nacional, né? É um clube que tem patrocinadores maiores porque vende o Campeonato Brasileiro numa Série B, né? E ainda por cima, é um time que tem calendário, que tem preferência no mercado. Então, se tá com a folha mais baixa, por que tá com a folha mais baixa, Márcio Rogério Dias, né? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita. Se a justificativa for essa, a gente precisa entender por que dessa escolha e se foi essa a escolha, né? Eu não acredito que seja a terceira folha mais baixa do campeonato, mas se for, acho que ele deve explicações do porquê. Que com o maior orçamento, o time tem uma das folhas mais baixas. Né? Isso aí seria, para mim, mais uma crítica para a gente fazer para a gestão, se fosse esse o caso. Enfim, falado isso, acredito que tudo isso seja só uma tentativa de esconder o fracasso. Como você falou, você foi sucinto, foi perfeito. Estranho que vários treinadores passem por aqui, né? Alguns treinadores vitoriosos, Marquinhos Santos com uma carreira muito boa, recheada de acessos, né? Com bons trabalhos, deixando um clube, às vezes, num jogo de acesso para assumir outro numa divisão de cima, né? Porque foi contratado, às vezes pagando multa e tudo. E aí vem aqui, pessimamente, dá totalmente errado, faz 6 jogos de um Paulistão, não ganha nenhum, né? Aí sai daqui, vai para o Juventude e aí começa a fazer um lindo trabalho de novo com um acesso, né? Mais um acesso, volta a dar certo, né? O Doriva passou por clubes grandes, tem título paulista, tem tudo. Aqui só ficou na zona de rebaixamento. Até o Milton Mendes, que eu não sou fã do Milton Mendes, mas com bons trabalhos, acesso na Ferroviária, com título, com campanha extraordinária lá, títulos em outros estaduais, vem para cá e também não consegue. São Bento não sai de zona de rebaixamento, não para de perder. E aí agora a gente tem o Léo Condé, que eu acho que é o mais grave desses casos. O Léo Condé fala no final da coletiva dele: eu só tenho trabalhos bons, eu nunca fui rebaixado na minha carreira e eu só briguei em parte de cima. E eu fui conferir isso e é verdade. O Léo Condé não fez um trabalho que ele não tenha brigado na parte de cima. Ele tem muitos trabalhos que ele liderou competições em primeira fase, né? E aí você vê o Léo Condé na zona de rebaixamento de Campeonato Paulista Série 2. O que tem realmente em comum, né? Eu acho que, como você falou, não dá pra gente reclamar de ter um Léo Condé, que é mais uma peça cara desse time, né? Que não, até por isso também é estranho se for um dos mais baratos, né? Com um Léo Condé na beira do gramado. E você demitir o cara que montou o elenco, que tem, né? A gente fez tudo pensando, né? Na verdade, a gente não sabe se foi ele que montou o elenco, né? Mas teria vários jogadores indicados por ele nesse elenco, né? Tudo pensado no estilo dele. E aí você demite ele e traz mais outro treinador. E qual que é
Qual que é o respaldo para achar que este treinador vai dar certo depois de tantos treinadores que deram errado, né? Será que agora vai ser diferente? É muito difícil de imaginar, é muito complicado. Nunca gostei de troca de treinador em meio de campeonato. Na minha opinião, só temos que abraçar o Léo e torcer por ele, né? É o momento da participação da torcida. A gente precisa que a torcida não só vá para o estádio, gente, que a torcida se faça presente, a torcida participe agora dos bastidores do clube. A gente vai precisar tá averiguando muita coisa e tá tentando entender o que faz que o São Bento há quase 2 anos, né, 1 ano e meio já, não pare de perder. E tentar resolver esse problema antes que seja tarde, né? Enfim, eu acho que esse é o melhor recado que se pode dar. O torcedor precisa participar, gente, pra gente não se arrepender depois, né? Daqui 10 anos a gente lembrar que não fizemos nada com isso que está acontecendo, né? E respondendo até, né, o que a gente falava sobre o Léo Condé, não, para mim não tem que ser demitido. Os jogadores também são esses aí. E cabe a nós, torcedores, tentar, né, interferir diretamente para que esse clube não seja rebaixado e a gente tentar ver o que vamos fazer depois, né? Enfim. Bom, cara, desabafo feito, vamos analisar a rodada do campeonato, né? Faltou a gente falar das atuações individuais. Você acha que dá para destacar alguém positivamente? Acho que da minha parte só o Eric Luiz, que entrou bem no jogo, é um dos poucos pontos fortes aí que a gente fala. A gente sabe que é um jogador que você não consegue ver nos adversários aí uma qualidade parecida, você vê que ele destoa mesmo. Entrou bem de novo, tá voltando de lesão, pode ajudar bastante. Acho que somente ele que foi bem aí no time de São Bento, né? E da parte negativa, péssimo jogo do Beraba, não está pronto, simplesmente não serve para o Campeonato Paulista da Série 2. O Guarajá entrou, como sempre, mal, né? Partida ruim de todo mundo praticamente. Como você falou, o Wellington Bruno, um meia que tem 5 segundos de bom futebol, não dá, né? Thiago Primão entrou depois também, nada fez. Enfim, não sei nem se eu tenho condições de fazer avaliações lúcidas aí de quem foi bem, quem foi mal nesse time. O que você achou, cara? Cara, positivamente, eu acho que além do Eric Luiz, a gente pode citar o Macanhã, que apesar da falha dele, ele foi muito bem no primeiro tempo. Foi realmente. Até brincava com você no intervalo, né? Falava que nesse podcast a arte tinha que ter a foto do Macanhã, porque com certeza ele estava sendo o grande destaque do time. Infelizmente ele teve aquela falha, mas como a gente já sabia, ele é um jogador que está começando agora no profissional, é um jogador que estava nas categorias de base, então tem muito para evoluir ainda e foi bem. Falhas acontecem, erros acontecem, então eu acho que Lucas Macanhã e Eric Luiz foram os destaques positivos. Negativamente, eu acho que, além do Wellington Bruno, que eu já cansei de falar que o Wellington Bruno é um destaque negativo, toda vez que ele entra em campo, né, ele é um destaque negativo da equipe. O Picuíra, o Luiz Henrique, lateral esquerdo, muito, muito mal, desde o começo do jogo, não conseguia parar o ataque da Briosa pelo lado direito. Teve um lance totalmente desligado, ele tá com a bola na lateral, o ponta direita rouba a bola dele, vai em direção à área, ele quase faz um pênalti, acaba cometendo uma falta e depois recebe o cartão amarelo. Então, para mim, eu acho que foi o pior jogador da equipe, o Luiz Henrique. Foi muito, muito mal mesmo. De fato, eu acho que fica comprovado que nós não temos lateral esquerdo. E agora não ser um destaque negativo, mas uma constatação que eu tive para mim. No jogo contra o Taubaté, eu dizia que faltava um segundo volante, que saísse com a bola, que fizesse a ligação defesa com meio campo e ataque. Eu acho que nesse jogo, mais uma vez, a gente, se tivesse um segundo volante, talvez a gente pudesse sair com mais tranquilidade, fazer a transição defesa-ataque com mais tranquilidade. Então, eu cheguei a uma conclusão, né, no auge da minha ignorância técnica sobre futebol, eu cheguei a uma conclusão de que Bahia e Evandro são dois excelentes jogadores, dois volantes excepcionais, marcam muito bem, muita raça, só que os dois não podem atuar juntos, porque, como a gente já sabia, o Bahia não tem característica de passe, de toque de bola. O Bahia é aquele cão de guarda, né? Ele marcando, ele é incomparável, só que na saída de bola ele não tem essa qualidade. E o Evandro também não conseguiu exercer um papel de segundo volante. Então acho que fica complicado, principalmente para quem vai jogar nesse estilo de jogo reativo,
não ter um segundo volante, um volante que saiba sair tocando a bola. Então, apesar de serem dois jogadores incríveis, eu acho que jogando junto eles não dão certo. Na verdade, você falou aí do Picuíra, realmente, cara. Né, esqueci de falar dele, né? Ainda tava meio emocionado aí com o desabafo, né? O Picuíra realmente foi péssimo, acho que a pior partida dele, lembrou bastante o Alan Vieira. Senti saudades do Alan Vieira, daí você vê que o negócio é grave, né? Então, muito mal. Acho que o time inteiro mal, enfim, né? Não é chovendo molhado isso aí. Atuações da Portuguesa Santista, pensando na Série C, né? A gente vê bons jogadores como o Saraiva, jogador rápido, driblador, chuta de fora, parece um bom jogador, né? O Saraiva, o zagueirão Brumati, que já é conhecido aí desse mercado de Série A2, de Campeonato Brasileiro da Série C. O Galego, que fez o segundo gol, né? Muito lúcido no jogo. Inclusive tem um torcedor que mandou mensagem no Insta do Galego, chamando ele para jogar a Série C aqui. Ele falou que é só ligar para ele. Então você vê que tem mercado, presidente, tem mercado, o pessoal quer jogar a Série C, né? A gente teria disposição para trazer o Rafael Macena do 15, a gente teria disposição para trazer todos os destaques, o Hermínio, o Marlisson, enfim, né? Eu acho que pode ter Mas um episódio especial do podcast depois de destaques de times pequenos da Série 1 e destaques da A2 também, que podem ajudar a gente na Série C, né? perfeito, seria o Porque tem ideal, né? Porque a muito gente nome bom. tem muita coisa para falar e aí, né, até para poder, quem sabe, né, não ter que depois estar falando que não tem dinheiro, que montou time fraco, time de folha baixa, né? Porque o torcedor manda mensagem, o jogador se dispõe a vir, né, torcedor, né, presidente? Então, enfim, analisando a rodada do campeonato aqui, bom, a rodada começou com o São Caetano perdendo do Rio Claro em casa, 1-0, São Caetano, nosso próximo adversário, caindo na crise, perdendo no Anacleto para o Rio Claro. O Audax também entrou em crise, perdeu da Penapolense 2-0 em Osasco. Quem também perdeu em casa foi o Juventus, na Rua Javari, perdeu do 15, que agora embalou, chega na sua terceira vitória consecutiva, se a gente for contar aí o jogo da Copa do Brasil, né? Quem também perdeu em casa, olha só, rodada dos visitantes, não tinha nem reparado isso, né? A Votuporanguense perdeu mais uma, né? Isso aí, se tem alguém que ainda tá pior que São Bento, é o time de Votuporanga, perdeu do São Bernardo, agora líder do campeonato, São Bernardo do Veiga, que sempre ganha fora, 1-0. São Bento foi humilhado em Santos, né? Perdeu por 3-1 com direito ao Olé. O Atibaia venceu o Taubaté agora é outro que também se desanda, perdeu o treinador, inclusive, né? Vitória do Atibaia jogando no DS Vita em Americana, 2-1. E aí a gente tem a grande zebra da rodada, a Portuguesa com direito a gol de Lúcio Flávio, bateu o líder Monte Azul por 2-0, só porque a Portuguesa não podia ganhar nessa rodada. A Portuguesa foi e resolveu ganhar. Depois de tantas derrotas seguidas, a Portuguesa venceu o Monte Azul e colocou o São Bento na zona de rebaixamento, só para a gente ficar uma semana inteira envergonhado agora. 2-0. E por último, ainda tivemos o empate do Red Bull Brasil contra o Sertãozinho. O Red Bull se mostrando um time sólido, um time que consegue competir, enfrentou um dos melhores times da competição. Empatou, é verdade, mas foi um jogo de igual para igual, 2-2 com o Sertãozinho em Campinas. O que você destaca dessa rodada aí, Yuri? Eu acho que positivamente positivamente eu digo um destaque que está indo bem no campeonato. Não que seja positivo para a gente, porque pensando em G8 é ruim. Mas acho que positivamente tem um 15 que definitivamente deslanchou, acordou, como a gente já esperava, esse é um time que ia brigar lá em cima, já está no G8, já está na quinta colocação, então de vice-lanterna para time que está encaminhando sua classificação, e negativamente, que é positivamente para a gente, o Votuporanguense. Primeiro, acredito que virtual rebaixado, dificilmente consiga alguma coisa. Então, se a gente cair, não cai na lanterna, pelo menos, porque o Votuporanguense está pior que a gente. Então, eu acho que uma vaga resta na Série 2, né? Não é possível que essa vaga vai ficar com a gente. Não é possível, porque tem muito time, apesar do nosso time ser ruim, tem muita equipe pior que a gente. A própria Portuguesa tem um time pior que a gente. Penapolense, pelo pouco que eu consegui acompanhar, tem um time que também é ruim. O Audax não é um time bom. Então eu acho que como você falou, se a torcida blindar o elenco, né? Eu acho que
A gente viu que o problema, claro que o elenco é ruim, mas o problema não é o elenco. Esse elenco tá mal, o elenco da Série B foi mal, o elenco da 1 do ano passado foi mal. Então eu acho que o maior problema não são os jogadores, né? O maior problema tá lá em cima. Então eu acho que, como você falou, a torcida tem que apoiar, a torcida tem que se unir, é momento de todo mundo estar unido, fazer uma bancada forte, como foi em alguns jogos do ano passado, principalmente acho que aquele jogo contra o Londrina, tinha pouca gente, acho que tinha 1.200 pessoas, mas os 1.200 que foram cantaram, todo mundo cantando junto, a gente ainda tinha esperança de escapar do rebaixamento, e foi um jogo ali memorável, apesar de, no final a gente acabar caindo, mas eu acho que a bancada foi linda aquele dia, e cabe a nós, torcedores, cabe a mim, a você, a todos os torcedores comuns, as organizadas, chegar no elenco, mostrar que a gente vai apoiar os caras, a gente vai apoiar eles, porque querendo ou não, eles estão representando São Bento, e se tem alguém que pode tirar o São Bento da situação, são eles. Então é hora da gente, como torcedor, apesar de triste, apesar de machucado, apesar de abalado, é hora da gente tirar força de onde for possível para apoiar o time nessa segunda metade do campeonato e buscar o não rebaixamento, quem sabe, né? Um sonho um pouco mais distante, a classificação para a próxima fase. Ainda nesse negócio da rodada, eu acho que não tem destaque maior do que o Monte Azul perdendo da Portuguesa, né? Um resultado, uma zebraça no campeonato, né? Acho que também é isso aí que você falou, né? Votoporanguense, o São Bernardo do Veiga que chegou de vez. Eu falei que o São Bernardo é líder, eu errei. Pelo jeito, o São Bernardo tá atrás no saldo aqui da Portuguesa e do Monte Azul ainda, né? Todo mundo tem 14, mas o Monte Azul ainda é líder. Só corrigindo, então. Bom, pessoal, o Penapolense acordou, o Red Bull acordou. O Osasco já tinha acordado anteriormente, né? E o São Bento é atualmente o time da zona de rebaixamento. Já aproveitando, falando, né? A gente deu uma estouradinha no tempo aí, falando brevemente sobre o jogo com o São Caetano, segunda-feira. Qual que é o horário do jogo, cara? Eu nem 8 horas, estou por fora. 20 horas. Nossa, segunda-feira, 20 horas, a federação tá de parabéns também, né? Feriado, né? Ah, é feriado? Carnaval. Menos mal, então. Vai ser complicado, né? Pessoal, agora é o seguinte, né? A gente precisa... Feriado de carnaval, 20 horas, não sei quem que vai estar lá, né? Só a gente, vocês sabem de quem que eu tô falando quando eu falo a gente. Vai estar a gente, que vocês sabem quem são. E é hora da gente pensar em alguma coisa. Vocês lembram em 2011 que o São Bento não pagava salário, não tinha comida, o jogador pegava o microfone de rádio para falar que não tinha comida e ameaçava a WO, e aí a torcida teve que se mobilizar, porque senão o clube ia acabar. Então eu não acho que a gente esteja num momento tão diferente. Acho que agora a torcida tem que aparecer, como eu falei, nos bastidores também. A gente precisa fazer o papel de torcida e, claro, apoiar o clube dentro do campo sempre. Isso sempre tem que acontecer. Independente de quem está lá no comando, independente de todos os erros. Como você falou, hoje a gente tem uma distância aí, né, de 4 pontos para o G8. Se a gente vencer, a gente pode colar ali, ficar 1 ponto do G8. Claro que não é impossível, né? Para não terminar isso aqui nesse tom melancólico, o São Bento tem 5 jogos em casa, gente. Nos últimos 8. 5 são em casa. Enfrenta os times da parte de baixo da tabela agora. Pega a Votoporanguense, pega o Penapolense, pega o Atibaia. E os líderes já foram todos. O Sertãozinho, o São Bernardo, já foi a Portuguesa Santista, já foi o Taubaté, já foi o 15. Falta só o Monte Azul, acho que é na última rodada, né? Mas agora vem uma tabela um pouco mais tranquila. Não podemos nos apegar a isso, né? Até porque foi assim que a gente foi rebaixado em anos anteriores. Precisa do resultado, o resultado tem que vir segunda-feira contra o São Caetano, né? Espero que essa vitória venha e a gente consiga deslanchar, né? Enfim. Então, segunda-feira, compromisso do torcedor. E não só segunda-feira, o torcedor precisa aparecer. E a gente mais uma vez convoca o torcedor que apareça. Projetando São Bento e São Caetano em crise. São Bento tem ressuscitado todos os times que entram em crise, Yuri. E aí, como é que vai ser? Complicado. O São Caetano é um time que não é ruim, tá numa má fase. Hoje anunciou a contratação do Bruno Moraes, acho que o amigo ouvinte deve conhecer, conhecido por General, jogou a Série 1 pelo Botafogo de Ribeirão, foi muito bem no ano retrasado, né? No ano retrasado, 2018, foi muito bem, um dos artilheiros do Paulistão A1,
Foi para o Coritiba, acabou se machucando, nunca mais voltou a ser o mesmo. Estava no Botafogo, não conseguiu recuperar o bom futebol no Botafogo novamente. E agora está na 2 no São Caetano. É um jogador que não aguenta mais uma Série A1, é um jogador que já fez o que tinha que fazer, já cumpriu seu papel na Série B e na Série A1, mas é um cara. Ninguém desaprende a jogar bola, né? Quem sabe jogar não desaprende, com certeza o Bruno Moraes não desaprendeu a fazer gol, e provavelmente a estreia dele seja aqui em Sorocaba. Então, preocupa um pouco pela zaga que a gente tem, mas é aquilo. A gente teve, né? Desde o último jogo, 8 dias de preparação para o jogo contra o São Caetano. Eu acho que essa é a hora de o Condé conversar com os jogadores, ver qual é o problema. Se o problema for extra-campo, realmente, blindar os jogadores quanto a isso. É hora do Condé se impor, mostrar que quem manda no elenco, quem manda dentro de campo, quem manda no vestiário é ele. E se a gente não conseguir na qualidade técnica, e na raça, e com o apoio da torcida, e buscar esses 3 pontos na marra. Eu acho que jogar bem é bom, mas se não for possível, que jogue mal e consiga os 3 pontos. Isso aí, cara. Bom, preciso ser breve, tem até a participação do Guilherme aqui. Preciso comentar. Não vai dar pra gente repercutir, Guilherme, porque a gente tá falando demais e depois todo mundo vai falar que ficou longo o episódio, de mais de 1 hora. Então, assim, a gente precisa ser sucinto. Eu até peço desculpas pro Guilherme, agradeço a participação. E no próximo episódio a gente pode até repercutir isso, porque é atemporal que ele falou aqui, né? Ele estava dizendo que ele está observando que nos lances, né? Ele gosta de fazer isso, de observar os lances, e que o São Bento, quando faz o gol, não comemora junto todos os jogadores. Ele percebe que só o jogador que faz o gol sai correndo sozinho, os demais nem esboçam estar felizes ali, né? Só recompõem ali e pronto. E que isso lembra muito os times do ano passado que foram rebaixados. Sinônimo, sintoma de um vestiário rachado, né? Então, interessantíssimo o comentário do Guilherme, faz todo sentido, eu nem sequer tinha parado para pensar nisso. Voltei, vi alguns gols e reparei que ele tem toda a razão. Então, algo para a gente repercutir aí, a gente analisar também segunda-feira. Espero que haja gol do São Bento, né? E a gente repercute sobre isso. Muito obrigado pela participação de novo. Participação não, né, esse cara? O podcast é nosso, né? Tamo aí. Muito obrigado e boa noite para você, boa noite pro torcedor. Vamos torcer por dias melhores. A gente tem que terminar sempre com algum otimismo, né? Vamos torcer por dias melhores, então. É isso aí, Michael. Até mais, até segunda-feira. Muito obrigado ao torcedor santista que esteve conosco até agora, teve paciência de nos ouvir por quase 1 hora. E esperamos poder encontrar todos no SIC na segunda-feira, às 20 horas, contra o São Caetano. Até lá.